Aleluia. Que bom estarmos reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Amém? E nós vamos agora para a palavra, o alimento da nossa alma. E eu volto a pedir que vocês vão lá no Evangelho de João de novo. Mas agora no capítulo que nós fizemos, inclusive, antes do louvor. Capítulo 4. E nós lemos ali o 24 antes do louvor. Vamos ler de novo. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. O mesmo que nós lemos antes do louvor. Para a abertura do louvor, agora será também a introdução da mensagem desta noite, em nome de Jesus. Todos estamos juntos aí? Amém? Então, o Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 24. Amém? Deus é o que, igreja? Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez, torna a sua cabeça. Vamos falar com Deus, mas não deixe sua Bíblia fechada não. Pode deixar aberta aí. Vamos voltar daqui a pouquinho para essa passagem. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração, agora com um propósito no nome de Jesus, que era para pedir o discernimento, que venha Teu Espírito Santo sobre cada mente, sobre a boca do pregador, sobre a mente do ouvinte, para que todos possam, em espírito, pelo Teu Espírito Santo, ter o discernimento da palavra e sair daqui desse lugar totalmente renovado, fortalecido, cheios da Tua graça, porque a Sua palavra diz que os tempos serão cada dia mais difíceis e que Teu justo viverá pela fé, e a fé só vem pelo ouvir da palavra. Então que o inimigo não encontre nenhuma brecha, nenhuma situação para distrair o Teu povo, a tal ponto de não receber o alimento espiritual da alma. Eu repreendo toda a seta do inimigo sobre a vida desse ouvinte, tanto os que estão presentes quanto os que estão na internet, Senhor. Para a Tua glória e honra, eu abençoo esse momento, que ele é sagrado, pois o Senhor estava servindo o banquete, que é a Tua palavra, o alimento das nossas almas, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus, intercessores, apóstolos, todo mundo preparado para a obra de Deus essa noite? Então vamos louvar o Senhor, né? Com a palavra, ouvindo a palavra, numa presença dele, em nome de Jesus. É muito importante nós entendermos o contexto desse pequeno texto que nós lemos agora de João 4, né? Que momento está ocorrendo nessa passagem de João 4? Nós só lemos o versículo 24, mas eu vou dar o contexto para os irmãos. É uma coisa que eu sei que muitos aqui conhecem, né? Essa passagem, sabe que ali havia um encontro de Jesus Cristo com uma mulher chamada samaritana. E os samaritanos também são remanescentes dos judeus. Contudo, naquela ocasião que o povo de Israel andou se misturando com os outros povos, acabou criando ramificações do judaísmo, né? E não é o judaísmo, ou seja, descendentes de judeus misturados com outros povos. E os samaritanos nessa ocasião eram um desses povos misturados, né? Então, tudo que havia Deus foi proibido, né? Que se juntasse joio desigual, que não colocasse dentro da tribo de Judá, ou da de Israel, não importa, trouxesse estrangeiros, né? E o povo de Israel, você sabe, né? Desobedeceu, e a história é muito longa, nós não vamos entrar nesse mérito, mas geraram vários povos, e um deles é os samaritanos. Então eles não se davam, os judeus não se davam com eles, porque eles queriam, eles diziam que adoravam o mesmo Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, mas o Israel não aceitava isso. Então havia um conflito entre eles. Com certeza Deus não se agradava disso, a tal ponto de o Senhor propositalmente marcar esse encontro. A mulher não sabia, mas o Senhor sabia, a tal ponto de, ao meio-dia, Jesus estar ali no lugar e olhar para os seus discípulos e dizer: olha, vocês vão comprar alimento, que eu vou ficar por aqui. Com certeza não está escrito na palavra, mas alguém falou: não, Senhor, não vou deixar o Senhor só aqui, vou ficar com o Senhor aqui, né? E ele não está na Bíblia, mas o Senhor me dá autoridade de falar isso, que ele disse: não, eu quero que vá todos, eu vou ficar só aqui. Então eles foram todos os discípulos foram à cidade. Eles estavam ali no deserto, estavam a caminho de uma região, e Jesus para em determinado lugar e fala: vão comprar alimento na cidade mais próxima. E eles foram, e Jesus ficou só, propositalmente, e sentou-se ao lado de uma fonte. Algumas Bíblias vão dizer poço, na verdade era um poço, né? E ali vai dizer o quê? Jesus está ali aguardando o encontro, e vem ao encontro dele a mulher samaritana.
E aí Jesus vai puxar um assunto com ela, pedindo água, e ela vai estranhar tudo aquilo ali, porque primeiro que os judeus não conversam com mulher sozinha. Há uma cultura do judeu que o homem jamais conversa com uma mulher sozinha, nunca, jamais. Aliás, a mulher lá, você sabe, né, até hoje ainda tem problemas seríssimos no Oriente, né? E naquela ocasião, muito menos um judeu conversar sozinho com uma mulher, e mulher samaritana. Por isso que você vai ver a expressão dessa mulher no diálogo que ela tem bem brevemente com Jesus aqui, ela estranhando toda aquela situação. Vamos ver juntos aqui a partir do versículo 6, rapidamente, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, e vamos ao versículo 6, para confirmar tudo que nós estamos falando aqui em Espírito. Estamos ligados juntos aí? Ainda estamos tentando entender o contexto dessa passagem que nós lemos, para podermos entrar. Essa é uma introdução da mensagem da noite. Então estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, aqui entra a humanidade do homem Deus aqui, né? Ele estava cansado e assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta. Para quem não sabe, isso é meio-dia, no horário deles. Veio uma mulher da Samaria tirar a água do poço, porque o poço pertencia, viu, amados? Aquela fonte pertencia à família dela, viu? Eles eram descendentes de Jacó, e aquela família, aquele poço pertencia àquela família. Então, isso havia um respeito muito grande. Ninguém ousava em fazer isso sem autorização das pessoas. Não é como hoje, né? Precisa de documento e tudo. Naquela época era a palavra, né? Então, ele estava sentado, viu que a mulher veio, né? Ao meio-dia quase, e então ela veio, e o que ele fez? Ele assentou-se, era quase a hora sexta, versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar a água do poço, e Jesus então lhe disse: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade, como eu disse há pouco, comprar comida, versículo 8, agora o 9, disse-lhe pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí vem um parênteses aí, que não é do diálogo deles, mas incluído, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, tá certo? Versículo 10, acho que é só até aí, tá bom, até o versículo de número 9. Vamos ao 10 também, porque esse é o momento agora em que Jesus vai fazer o quê? Vai dar a revelação a ela. E esta é a grande chave, a chave da mensagem está nesse versículo. Eu vou ler e vou parar onde está a chave da mensagem dessa noite. Jesus então responde a ela dizendo: se tu conheceras, olha aí, mulher, né? Se tu conheceras o dom de Deus. O que é o dom de Deus, amor? Deus, amados irmãos, é o quê? O amor. O dom maior de Deus é o amor. Então ele está dizendo: se você conhecesse o amor de Deus, que é o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber? Olha só. E se você soubesse, né, mulher, quem é que está falando com você, quem é que te pediu água, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Diga amém. Eu não vou entrar mais em mérito disso aí, depois eu acho que você deveria ler o complemento disso aí, aquele que não conhece. O que conhece, é muito lindo essa mensagem, porque ela vai fluir ali um diálogo, ela questionando a ele de algumas coisas, ele tentando ensiná-la com muito amor, né? E vai chegar um momento que ela vai compreender algo, e ela vai ficar, esse entendimento dela chega a uma parte, a uma grande parte, mas não chega na totalidade. Jesus então vai ter que escancarar para ela o que ele está fazendo ali. É tremendo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Agora um detalhe importante, como eu disse a todos agora há pouco, Jesus realmente planejou aquele encontro, porque ele queria que acontecesse esse diálogo, ele queria que ela lhe conhecesse. Diga amém, igreja? Sabe por que Jesus marcou esse encontro? Porque ele queria se fazer conhecer, e ele queria fazer uma amizade com ela. Olha para o teu irmão do lado, diga: Jesus marcou esse encontro conosco. E tudo que Deus quer é nos convencer que fomos escolhidos e que hoje somos amigos de Cristo, amigos de Deus. Você crê nisso? Então convido que você esteja disso, amados. Esse encontro aqui não é acaso, isso aqui é um encontro proposital. Deus não fundou essa igreja, Deus não montou esse ministério
pela vontade do homem. Aliás, se você souber a história toda e pudesse crer que esse homem que fugiu desse chamado, mais de ano, eu fugi 1 ano e tanto desse chamado, e eu negociava com Deus, tentava negociar com Ele, dizendo que eu podia servir Ele de outra maneira, não estando à frente do trabalho. Eu não queria ministério nenhum, muito pelo contrário, já era pastor auxiliar de um outro grande ministério, e eu queria mais continuar daquela forma, visitando as igrejas, louvando, com homens, para cima, para baixo, com a banda, era aquilo que eu queria. Mas Deus falou: filho, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, teus planos não são os meus planos, e assim como os céus são mais altos do que esse que vocês veem, assim são os meus projetos com vocês. Então fique em paz, faça o que eu estou te mandando. É aquela questão, obedece quem tem juízo, né? Porque manda quem pode, só Ele pode. Amém, igreja? Então, na verdade, eu estou tentando dizer para os irmãos, nada é por acaso, ninguém está aqui por acaso. Aliás, se fosse olhar para a carne, muitas pessoas estariam procurando outros ministérios, né? Mais confortáveis, mais nominais, onde você pode dizer de boca cheia: estou no ministério tanto, né? Eu prefiro dizer de boca cheia: sou de Jesus Cristo. Placas e placas vão ficar tudo aí. Mas tem gente que dá valor a essas coisas, né? Porque o ser humano tem em si algo chamado idolatria, e você vai ver que isso é natural acontecer no ser humano, inclusive nessa mensagem de hoje. Isso entristece muito o coração de Deus. Eu até lembrei algo, uma pessoa que conversei ontem, dizendo: olha, a pessoa, vamos lembrar que Jesus nasceu numa manjedoura, sendo o rei do universo. Podia ter nascido num palácio e já se impôs como rei, né, que ele é. Mas ele preferiu nascer numa manjedoura, num lugar humilde, aonde ele com certeza daria exemplo de que é humildade. Mas é assim que funciona. Eu também, início da minha fé, eu fui levado a um ministério lá em Maringá, porque eu morava em Maringá, para quem não sabe, nessa ocasião, sozinho lá, e aí, de repente, me casei com uma pastora, que na época era só uma namorada, e nós nos unimos os trapinhos, né? E ela foi morar comigo lá. E aí nós começamos a ir numa igreja, porque tudo que aconteceu comigo foi um mistério muito grande. Eu tinha sede de entender por que aquilo aconteceu comigo, tanto mistério aconteceu. E eu acabei indo com ela numa igreja que era 1,4 de casa. Nós íamos a pé, o carro, morávamos, o meu irmão de lá, meu irmão de Maringá. Ele sabe, eu estava naquele edifício, perto do cemitério, o famosíssimo Itália, residencial Itália. E para cima do lado do Itália tinha um cemitério, e um pouquinho para cima tem uma grande igreja ali, a presbiteriana independente, tapetinho, carpetado, a igreja fecha as portas, faz pum, ninguém lá fora escuta o que está acontecendo lá dentro, ninguém de dentro escuta o que está acontecendo lá fora, que era toda uma igreja muito bonita, construída no bairro lá onde eu morava. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou entrando nisso? Porque nosso Deus não queria eu lá, e eu acabei estando num lugar que nem a igreja tinha, era um barraquinho, onde o dia que conheci o pastor, ele estava, coitado, puxando água de barro que tinha entrado dentro da igreja numa chuva, que não era nem igreja, era um cômodozinho que mal cabia 15 pessoas lá dentro, e é onde eu me apaixonei, e é onde eu ali fiquei, e sou submisso a esse ministério até hoje, há 20 e tantos anos. Então, não é por aí a coisa, né, amados? Não é pela vontade da carne. Quando você nasce de novo pela vontade de Deus. E não é você mais que vive, e sim o Senhor que vive em nós, né? Amém, igreja? Então, voltando aqui, nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Então, os primeiros membros desse ministério nem sabem como esse lugar aqui era. Mas hoje está muito bonito até. Mas só Deus sabe como foi luta aqui no começo. Mas Deus sabe. Então, eu quero dizer isso, toda essa conversa, para você entender que Deus planejou tudo isso. Já era um plano de Deus, é para a glória dele. E essa mulher, foi marcado o encontro com ela. Por quê? Porque ele queria fazer amizade com ela. Deus queria se fazer conhecer a ela. Então, no João capítulo de número 15, o próprio Senhor Jesus agora vai falar para discípulos. E eu insisto em perguntar: quem é discípulo nesse lugar? Diga amém. Amém. Aleluia. Discípulos, Jesus fala com você então essa noite, em João 15, a partir do versículo 15, quando diz: já não vos chamarei mais de servos. Olha aí, ó. Não, já não vos chamo mais de servo, ou já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vos tenho feito o quê? Conhecer, amados. Olha aí, ó. Tudo quanto
eu ouvi de meu Pai, eu tenho vos feito conhecer. Versículo seguinte, ele fala: não pense vocês que vocês me escolheram, não foi não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis o fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Diga amém? Tem algo muito parecido com essa mulher aí, né? Esse encontro nosso com Jesus aqui, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, marcou esse lugar, esse encontro, com aquilo que ele fez com a mulher samaritana. Eu nem imaginava um dia ser crente, eu não suportava crente, eu nunca imaginava estar num púlpito pregando, porque eu achava pastores tudo um bando de ladrão. É verdade, irmãos. Eu falava, esses pastores aí só. Então nunca imaginei. Mas Deus, Ele pega o homem pelo nariz assim, donzói, e fala assim: vão te levar para um lugar que você não vai querer ir mesmo. É assim que Deus faz. E eu glorifico a Deus em ter me pego. Eu glorifico que hoje eu sou escravo dele com maior amor, como foi pregado ontem na Igreja Filha. Se você quer entender que você precisa ser escravo de alguém, seja escravo de Deus, porque eu me sinto muito bem sendo escravo dele. Ele é o meu Senhor. Diga amém? Ele é o seu Senhor? Quem é escravo de Deus sabe que esse escravo tem mordomia, né? Inclusive pode ser sentado no trono dele e ser chamado de filho de Deus. Aleluia, Jesus. Então vai em Colossenses, por favor, amados, porque eu vou passar para a igreja uma outra situação. Deus não veio criar uma nova religião aqui na terra, viu, amados? Deus não veio criar religião nenhuma aqui na terra. Por isso que é totalmente heresia esse negócio de alguém dizer que a igreja tal, a igreja X ou Y, ela tem condições de levar alguém para a salvação. Igreja nenhuma vai levar, placa nenhuma vai levar, religião nenhuma vai levar ninguém para lugar nenhum. Aliás, sim, mais fácil levar sim para outro lugar, o oposto da glória. Porque o que vai salvar é um único caminho. Aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, então não escapa ninguém. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Amém, igreja? Lá em Colossenses, que eu pedi que você fosse, eu quero mostrar biblicamente o que o Senhor nos revela. Que Ele não veio criar religião nenhuma, Ele veio para nos fazer de amigos de Deus. Ele veio nos reconciliar com Deus. Porque Deus se aproximou de nós, escolhidos dele, justamente num período da inimizade. Porque se você não entende, eu assim como resisti, a carne resiste a Deus, porque a carne milita, guerreia contra Deus. Mas Jesus diz na sua palavra, através do apóstolo Paulo, aos Colossenses, no primeiro capítulo, e no versículo 21 a seguir. Estamos juntos aí, Colossenses? A vós também, que no outro tempo éreis estranhos, olha aí, a vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, nos reconciliou. O que Deus fez? Nos reconciliou. Veja bem no versículo 22 aqui: no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Olha o que ele disse lá no início, em João 8, quando eu li no 32, falei que antes de você aceitar aquela palavra como sendo para você, e conhecereis a verdade, porque aquele e muda todo o contexto da mensagem, só conhecereis a verdade, porque Deus não dá direito do mundo conhecer a verdade. O mundo não vai conhecer a verdade, o mundo vai morrer sem conhecer a verdade, e quem está no mundo e fazendo amizade com o mundo, não vai conhecer a verdade, porque nada tem as trevas com a luz. Quem está nas trevas não pode estar na luz, a não ser que você chegue para a luz, e a luz então dissipa as trevas. Entendam isso. A Bíblia Sagrada diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Isso não é invenção minha e muito menos de religiões. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não vê Ele, porque não pode receber, porque não crê nele. Agora você que é cristão, o próprio Espírito veio até você, porque Deus está chamando. Há pessoas que estão no mundo, Deus está falando de várias formas.
Tem mulheres aqui que pregam para os seus maridos, tem maridos que pregam para suas mulheres, tem pais que ensinam seus filhos, tem filhos que estão dando lições de vida para os seus pais. Que Deus veio para nos fazer amigos, nós estávamos como inimigo. Veja o versículo 21, se você não atentou para o capítulo 1 e versículo 21. A vós também que no outro tempo, antes disso, éreis estranhos, olha só, e inimigos no entendimento, por causa das vossas más obras, olha aí, ó. Contudo agora Ele vos reconciliou. Diga glórias a Deus. Diga para o irmão do seu lado: Deus nos escolheu para também nos usar ao meio ou no meio em que vivemos. Diga amém. Você não sabe, mas ao resultado daquela mensagem de João 4, aquela foi a primeira missionária no meio dos samaritanos. Na conversa dela com Jesus, no final ela entende o chamado, ela se rende e se torna a grande missionária. Ela vai no meio dos samaritanos e prega Jesus Cristo como Messias. Diga glórias a Deus. Então há um propósito. Deus também, quando nos aproximou dele, quando ele veio e nos chamou para nós sairmos das trevas para habitarmos na sua luz, vivemos debaixo da sua graça, ele tem um propósito. Isso aí, mas não é para te dar um carro novo, não é para te dar uma casa nova, não é para te dar uma mulher, um marido, não é para nada disso, que essas coisas são tudo vaidades, vão ficar tudo aqui. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para a salvação. Ele chamou para a sua alma ser salva da morte eterna. E também quer te usar enquanto o fôlego está aí, porque Deus pode te salvar e te recolher, amado. Por que Ele não fez isso ainda? Porque Ele quer te usar. Ele quer que você seja instrumento dele. Ele tem um projeto de você na glória entrar e receber um galardão pelas obras que você vai fazer. Agora, será que eu tenho entendido isso? Ou tenho encarado isso aqui como uma religião, como um clube social? Não, amados. Isso aqui não é religião. Jesus não veio criar religião. Ele veio trazer as boas novas do reino dos céus, dizendo: vocês eram escravos do pecado, eram sujeitos ao diabo, mas agora não precisam mais. E naquele dia eu vos apresentarei, basta vocês crerem em mim, eu apresentarei um a um para o meu Pai, lavados e remidos no meu sangue. Mesmo que o inimigo passar o tempo todo te acusando, não vai haver acusação nenhuma naquele dia, porque eu vou mostrar minha glória sobre a tua vida, diz o Senhor. Só que crê, diga amém, querido. Amém. Aleluia, Jesus. Essa é a boa nova, que nós não precisamos estar mais debaixo do jugo do pecado. Vou pedir que você vá no Velho Testamento comigo. Vá no Oséias capítulo 6, muito conhecido também de quem é cristão, capítulo 6 do livro de Oséias, o profeta Oséias. É tremendo, amado. Se você entendeu, se você aceitou esse convite de ser amigo de Deus, eu vos escolhi. Só que ele fala: não quero que ninguém venha pressionado, eu quero que venha de coração, que me adorem em espírito e em verdade. Eu quero que essas pessoas que vêm a mim, venham por amor à minha obra, por amor à glória eterna. Diz: amor do meu Pai, amor pelo que eu fiz, e amor pelo que eu sou e pelo que o meu Espírito está fazendo em você. É o que diz o Senhor. Então, se você aceitou esse convite, você entendeu esse chamado, você é um bem-aventurado, amado. Muito mais feliz você vai ser. E essa passagem de 6 de Oséias, só a parte A do versículo 3, ele está nos orientando aqui, o Espírito Santo, a que nós nos apressemos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Diga amém, igreja? A sua vinda é certa, como a alva. É tão claro, é certo. Deus não está dizendo assim: eu acho que eu vou mandar meu filho de volta para buscar ele. Não, é certa. Jesus diz em João 14, através do apóstolo João: não turbe vossos corações, eu vou, mas volto. Aleluia. Eu só vou preparar uns lugares, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha o tamanho do universo. A ciência diz que é infinito, eles não têm como medir o universo. Glórias a Deus, porque Deus é Espírito. Amém, igreja? Então está aí, igreja, para a glória de Deus. É uma revelação tremenda do Espírito Santo. A maior revelação é que você foi chamado para ser amigo de Deus. Através do Filho, Ele te reconcilia. Nós não temos nenhum mérito nisso. A única coisa que você pode glorificar é glorificar a Deus, porque Ele te escolheu, não foi você que escolheu. Amém, igreja? Eu vou pedir que você vá em 1ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, já no Novo Testamento de novo, na 1 Timóteo, 1ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo,
Aleluia, Jesus. Porque, amados, essa é a vontade de Deus, que nós conheçamos a verdade. Lembra que Jesus falou lá em João 8, conhecerei e conhecereis a verdade. Discípulos, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Diga amém? Essa é a vontade de Deus, que nós prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa como a alva. Aleluia, Jesus. Eu só li a parte A de Osés 6,3, porque não é necessário ler mais. Nós estamos dizendo claramente, Jesus volta, Ele vem. Diga Maranata. Quem que é Maranata, igreja? Ora, vem, Senhor Jesus. Amém? 1 Timóteo, amados, nós já falamos isso inclusive no culto passado, no anterior. 1 Timóteo capítulo 2, Deus deseja que o ser humano conheça Ele, amado. Deus quer que o ser humano entenda que não há outro Deus, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. A partir do versículo 3 do capítulo 2 de 1 Timóteo, está muito claro isso. Diz assim a palavra do Senhor, diga para o irmão ao teu lado, prosseguirem e conhecer a Deus. Isso é agradável ao Senhor. Amém? Veja porque está escrito isso, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer, que deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento do quê? Da verdade. Aleluia, igreja. Glórias a Deus por isso. Se você seguir aí em frente aí, vamos ao versículo de número 5. Porquanto só há um Deus, um só Deus, e um único mediador, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, como homem ele fez isso. Diga amém, igreja? Olha, amados, o salmista entendeu isso aí. Volta lá nos Salmos agora, no Velho Testamento, porque o salmista entendeu isso, que Deus deseja que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E se o homem chegar ao pleno conhecimento da verdade, amados, que é tudo que o inimigo não quer que você conheça, por isso que ele fica te distraindo, te oferecendo coisas para a carne, fica tentando te afastar da presença de Deus, te distrair com contendinhas, com divisões, com separações, mostrando isto, aquilo, fazendo você adorar homens, ao invés de adorar Deus. Prestar atenção em placas, ao invés de prestar atenção em Jesus, que é a palavra. Então, isso que o inimigo quer, que o homem continue assim. Para ele é muito interessante que o homem seja religioso. Mas o salmista aqui entendeu que Deus deseja que o homem chegue ao pleno, ao total conhecimento da verdade. Porque se o homem conhecer a verdade, amados, ele vai ser livre de todas as ciladas do diabo. Ele vai ter uma família abençoada. Ele vai ter um emprego onde Deus dá para ele o pão de cada dia. Deus vai fazer, ele enquanto dorme, Deus trabalha para ele. Enquanto ele está trabalhando, Deus está provendo tudo que ele necessita. Porque Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Olha, enquanto descansam. Andar ansioso, andar preocupado não resolve nada. Deposite a sua confiança no Senhor. Entrega teu caminho a Ele. Não andeis ansiosos com as coisas desse mundo. Lance toda a vossa ansiedade diante do Senhor. Amém, igreja? Salmo 91. Eu também compreendo, mas nós somos carne. Eu estou vivenciando uma situação aí que me deixa às vezes um pouco agoniado, mas o Espírito Santo vem e me dá calma, me dá paz de espírito. E glórias a Deus que Deus coloca pessoas lá da gente para nos dar apoio, para nos incentivar a caminhar, a seguir em frente. Porque o pastor é como vocês, é ser humano. Tem falha, eu compreendo a sua fraqueza, que eu sou tanto quanto, se não for pior, mais fraco, porque eu só estou aqui porque Deus quer que nós estejamos. E quando eu falo, não falo de mim, eu estou falando dele. Amém, igreja? O problema é que os homens chamam para si a glória, e muitas pessoas aceitam a glória do homem, e Deus não divide sua glória com nenhum outro, amados. Salmo 91, igreja. O salmista entendeu isto. Ele entendeu que Deus deseja que a pessoa se aproxime mais, que corra, que se aproxime para conhecer a verdade. Porque aquele que conhecer a verdade vai se agarrar em Deus. Porque a verdade de Deus é tremenda. A sua vontade ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E o salmista entendeu isso e disse, no versículo de número 14 a seguir. Aleluia, Salmo 91. Porque tão encarecidamente... Algumas Bíblias vão dizer, porque a mim se apegou com amor. Amém, igreja? Porque tão encarecidamente me amou. Outras vão dizer, porque a mim se apegou com amor. Também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, num lugar seguro.
porque reconheceu, ou seja, porque conheceu o meu nome. Diga glórias a Deus. Deus é o que mesmo? Amor. E o amor de Deus suporta tudo, o amor de Deus faz vencer tudo. E Deus fez o salmista entender. Esse salmista começou a buscar, começou a crescer tanto na graça, no entendimento, que ele começou a andar em paz de espírito, coisa que o mundo não pode dar. Então ele percebeu que mesmo no meio das aflições, Deus está presente com ele. Então ele fala com convicção aqui, essa passagem é Deus revelando que porque ele se apegou com amor a Deus, o Senhor garante, esse amor vai fazer com que eu livre de coisas que vocês nem veem. Esse amor vai fazer com que eu coloque vocês num alto retiro, debaixo das minhas asas, protegidos, só porque conheceu o meu nome. E o versículo número 15, então olha a garantia de Deus, ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Diga glórias a Deus. Aleluia. Então o salmista percebeu isso, amados, que Deus quer que nós cresçamos na graça. Crescer na graça é crescer nas bênçãos. Deus quer te ver abençoado. Deus não quer te ver carrancudo, emburrado, triste, por causa de coisas da carne, porque tudo que a tua carne deseja é coisas para a carne. Isso passa, isso vai passar. E Deus quer que você pense e vislumbre a glória dele, e descansar, e entregar a tua luta na mão dele, porque a luta não é sua, é dele, porque é ele que vive, não é mais você que vive. E agindo Deus, quem impedirá? E se ele é por nós, quem será contra nós, igreja? Amém, igreja? Mas você confia nisso no Senhor? Será que o Filho do Homem, ao voltar a esse mundo, porque ele vai voltar, ele encontrará fé nessa terra? Ele fez essa pergunta. Jesus perguntou: será que quando o Filho do Homem voltar, achará paz, fé na terra? Então persevere, lute, esforça-te, porque o Senhor diz, o esforço tem que fazer mínimo, só de ouvir, guardar essa palavra e esperar que o próprio Senhor faça a grande obra na tua vida. Diga amém? Porque aquele que começou boa obra, ele é suficientemente capaz de terminá-la. Diga amém? Também outra pessoa entendeu tremendamente o poder desse Deus, por isso que buscou conhecê-lo. A mulher sunamita, não a samaritana. Vou voltar a samaritana daqui a pouquinho. Vamos na mulher sunamita. Vai lá em 2 Reis, no Velho Testamento. Segunda carta de Reis. Segundo livro, perdão. Cartas do Novo Testamento. O Velho Testamento são livros. Segundo livro de Reis. Amém, igreja? Essa passagem é a passagem da mulher sunamita no capítulo 4, 2 Reis 4. A mulher sunamita, quem é essa mulher? Essa mulher, ela tinha um bom casamento, mas não tinha filhos. Era bem de vida e ela tinha um desejo oculto na sua mente, ter filhos, e não podia ter filhos. E aí, bem de vida, riquíssima, seu marido, um homem, um grande agricultor ou pecuarista da época, sabe-se lá, porque o trabalho era tudo no campo. E eles tinham uma casa enorme, e era para muitos homens passavam, muitos viajantes passavam em suas terras, e passava ali também o servo de Deus, o profeta Eliseu. E essa mulher um dia começou a falar para o seu marido. Ela dava para ele água, dava alimento quando ele passava ali em viagens longas do profeta Eliseu. E um dia essa mulher falou para o seu marido: amor, vamos construir um cômodo para esse homem, né, lá fora, um quartinho para ele, para que ele possa, né, usufruir, descansar da viagem dele, que é sempre longa, né? Ele é profeta de Deus, o homem. Aí o marido dela falou: vamos fazer, lógico. E com certeza ela fez um cantinho para ele com todo amor. Eu disse que eu nunca andava só, o profeta tinha o seu moço, no caso aqui o Eliseu tinha o seu discípulo, o seu moço. Então ela fez uma acomodação tranquilamente para 2 pessoas, e ali então ele ficava. E Eliseu se constrangeu de tanto amor, de tanto carinho, e perguntou ao seu jovem discípulo, moço: Geazi, o que eu posso fazer para essa mulher? Ela me trata com tanto amor, com tanto carinho, que eu fico constrangido. Será que ela precisa de alguma coisa? Ela não precisa de nada, Senhor, ela é rica, a família deles tem muitas posses. Mas tem uma coisa que eu sei que ela precisa, que ela já reclamou, já vi ela reclamando, que ela não tem filhos. É? Então faz o seguinte, vai lá, Geazi, dá um recado para ela. Diz que eu profetizo daqui a 1 ano, ela está com um filho nos braços. E ela vai falar do Senhor, e ela recebe o recado e devolve o recado dizendo: não brinque com essas coisas.
Eu não estou pedindo filho nenhum. Não brinque, isso é muito sério. Esse é o maior desejo da minha vida. Eu não brinco com essas coisas. Não brinco com a tua serva. Então, mas fique tranquilo, que eu vou voltar daqui um tempo, você vai estar com os filhos no braço. E aconteceu. E aconteceu o quê? Assim foi indo, esse menino foi crescendo, e com certeza Eliseu passava de tempo em tempo, aquele menino brincava com Eliseu, e assim ia, o profeta passava ali constantemente, até que um dia, já na idade, sabe lá de quantos anos, 5, 6, 7, não sabe lá, a gente só fala que é um menino, já não é bebê, é menino. Ele estava indo, ele foi com o pai no campo também, então já vê que não é tão novinho. O pai levou, talvez para brincar, enquanto o pai está trabalhando, está brincando, porque o pai não precisava botar a mão, apesar de que eram ricos, né? Tinha seus empregados, mas ele levava o menino com ele, com certeza era o maior orgulho do pai. E aquele dia o menino estava com uma dor de cabeça no campo, então o pai fala, leva ele para a mãe, deve ser o sol, leva para a mãe lá ver o que está acontecendo, para ela cuidar dele. Ele vai para casa, a mãe pega no colo, aquele menino aumenta aquela dor de cabeça, a dor de cabeça fica tão forte, que ele morre nos braços dela. E ela então vai, o que ela faz então? Grita, esbraveja para todo mundo ouvir, começa a blasfemar contra Deus. Foi isso que ela fez? Não. Vamos ver o que ela fez, porque essa mulher entendeu. Veja aqui, vamos ver em nome de Jesus. Ela conhecia o Deus vivo, e sabia, por conhecer o Deus vivo, que usava aquele homem, o profeta, não é? No tempo deles, as pessoas iam falar com Deus só através do profeta. Não é como hoje que Jesus foi, intercedeu, e o Espírito Santo está em todos nós. Amém, igreja? Jesus foi para isso, interceder, para que o outro Consolador ficasse em nós. Mas naquele tempo não, só o Espírito Santo só habitava nos profetas. Então era natural que as pessoas recorressem aos profetas, e Deus permitia isso. Amém? Porque não era o tempo ainda do Espírito Santo estar sobre todos. Você hoje vive debaixo da graça, por isso que tinha lei. Hoje você não está debaixo, você está debaixo da graça. Diga amém? Que foi um favor que Deus fez para nós, imerecido, mas Ele nos deu o seu Espírito Santo. A igreja está compreendendo? Então o que aconteceu? Que a mulher conhecia esse Deus vivo, porque viu Deus usando a boca do homem, e falando com ela, e um ano depois ela teve aquele filho, e anos depois aquele filho morre no braço dela. Olha o que essa mulher fez. Ela não vai e faz escândalos, como eu vejo muito crente fazer. Capítulo 4, versículo 21. Sucedeu que, capítulo 4, estou lendo errado aqui, o vento jogou para capítulo lá na frente, segundo Reis 4, vocês estão certos, é que o vento aqui, não sei se for vento, eu não cheguei a virar também. Vamos lá, capítulo 4, versículo 21. Aleluia, Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, e o versículo 21 a seguir. Agora estamos juntos. E subiu ela quem? A mulher sunamita, com o filho nos braços, e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Ou seja, o homem de Deus não estava ali. Como ela tinha a chave do quartinho, ela foi e colocou o menino morto na cama do profeta, e fechou as portas sobre ele, e saiu, e chamou o seu marido. Manda-me, ela disse assim para ele, manda-me já um dos seus moços, um dos empregados, e uma das jumentas, que era o transporte da época, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, o marido, por que vais hoje a ele? Não é lua nova nem sábado, que é o tempo que se podia chegar ao profeta, né? Ela disse, tudo vai bem, você fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, né? Está tudo em paz, fica tranquilo. Ele ficou um pouco preocupado. O que aconteceu? Não, só quero falar com ele. Fique em paz. Tudo bem. Então, vamos ver o que aconteceu? Então, albardou a jumenta, que montou ela para alguém montar nela, no caso da mulher, e disse ao seu moço, ela subiu na jumenta, e disse ao moço, guia-me e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando te disser. Versículo 25, estamos juntos aí? Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, o seu moço, eis ali a mulher sunamita, agora pois corre ao encontro dela, e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ele então foi, fez isso, e ela disse, vai bem, olha só, está tudo em paz. O cumprimento deles é shalom, né? Shalom em sua casa, shalom com seu marido, com seu filho, shalom. Ela shalom. Se você pegar a original ela responde shalom, tudo na paz, né?
tudo em paz, saúde, paz, gozo, é o que diz a palavra Shalom, traduzindo ela quase literalmente. Então 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-os nos seus pés, se jogou aos pés do profeta. Mas chegou Geazi para a retirar. Então o moço ficou preocupado, ia tirar a mulher dos pés do profeta. Porém o homem de Deus disse ao seu moço: deixe-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu, não me revelou, não me manifestou. E ela então disse: pedi eu, acaso, meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele então disse a Geazi, ela ficou sabendo que o menino morreu: cinja logo os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, põe esse bordão sobre o rosto do menino. Ela falou: não, de forma alguma, eu não vou sem o Senhor. Olha o que ela falou. É muito importante entender por que tem essa passagem. Então Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o... Então Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, né? Eu tenho que mudar aqui, versículo 30. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. É só até isso, só. Não vamos passar daí, senão alonga demais a história. Então eu quero que você entenda que nesse momento ela não quis, não se apegou a homens, porque a única pessoa que representava a figura de Deus e permitido por Deus eram os profetas. Aqui é como se você hoje colocasse sua confiança num sacerdote, colocasse confiança numa placa denominacional, colocasse a confiança... Não, ela não confiou. Ela falou: só tem uma pessoa que eu confio, é o do Senhor, porque Deus te usa. No caso, é como se ela dissesse hoje: só o Senhor é Deus, não o profeta. Só confie em Deus, porque Deus só habitava com os profetas. Vocês estão compreendendo essa passagem? E hoje, então, amados, nós vemos muitas pessoas aceitando o que os homens fazem. Você vê muitos até dizendo: venham que eu. Fuja desses, diz o Senhor, porque o eu não pode fazer nada sem Jesus. Agora, se falar, porque Jesus está nesse lugar, está usando esse lugar para a glória dele, e ele vai te curar, e ele vai te restaurar, e ele vai fazer a obra, ele vai te prosperar, aí você pode ir correndo, porque Deus está falando naquele lugar. Amém, igreja? Vigia, irmãos. Essa mulher entendeu, ela conhecia o Deus vivo, sabia que não era por meio de ninguém, é só através do profeta. Ela estava dentro da palavra de Deus, ela não confiou mais ninguém. E hoje na nova aliança, só o Senhor é Deus, nós não confiamos em mais ninguém, porque só há um caminho que leva a Deus: Jesus Cristo. Amém, igreja? Não confiamos em homens, não confiamos em placas, não confiamos em denominações, não confiamos em religiões, confiamos no Senhor nosso Deus. Amém, igreja? A mulher do fluxo de sangue, lá em Lucas, rapidamente, que o tempo começa a nos questionar já, o tempo, né? Começa a dar de dedo na gente aqui pelo horário, é só por Deus. Em Lucas, rapidamente, uma outra passagem de alguém também que conheceu Jesus. Só de ouvir falar veio a fé no coração dessa mulher. Ela ouviu falar de Jesus. Em Lucas 8, lá no versículo 42, a parte B em diante, essa mulher estava há anos com o fluxo de sangue, já tinha gasto tudo que tinha de condições de gastar, com médicos, com medicamentos, e nada, não conseguiu nada. Mas ela ouviu falar de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus? Ela ouviu e veio a fé no coração dela, porque a fé vem pelo ouvir de Jesus, amém? Da palavra do Senhor. Então ela ouviu falar de Jesus, então ela veio a fé, e aí a esperança dela mudou de direção. Já não confio mais no poder do meu dinheiro, já não confio no poder da medicina, eu confio só no Senhor. Esse Senhor é o Deus vivo, Ele está entre nós, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra de Deus. Ela confiou nisso e foi atrás dele. Lucas 8, versículo 42, a parte B a seguir. Vamos juntos aí? 42, parte B. Aleluia, Jesus. Lucas 8, meu Deus, eu estou tudo endereçado errado aqui. Parte B do versículo 42. Aleluia, Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Cheguei.
A parte B do versículo número 42, como eu disse. Lucas 8, versículo 42, a parte B. Olha aqui, ela estava quase 12 anos. Não, essa aqui a mulher não é a mulher do fluxo de sangue. Ah, tá, é que essa parte aqui, gente, eu me perdi, eu marquei errado. Na verdade, a parte B diz: e indo ele, apertava-o a multidão. É só essa parte que eu queria ler com vocês. Porque Jesus, nessa ocasião aqui, tinha acabado de saber da notícia daquela menina, né? E não foi na casa de Jairo. Aqui que eu me localizei agora. Pronto, já entendi o que está acontecendo. É que eu fui ler o título e me atrapalhou aqui. Na verdade, o versículo 42, a última frase que diz é: e ele indo, apertava-o a multidão. Todos estamos juntos agora? Amém? Porque essa parte é a parte que está uma multidão acompanhando Jesus Cristo. Ele está indo na direção da casa do Jairo. E acontece que essa mulher, no versículo 43, no caminho, havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com médicos todos os seus haveres, e por nenhum desses meios, pudera ser curada. Versículo 44, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus então disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro: eis que todos estão à tua volta, mestre, e te apertam e te oprimem. Como tu dizes tu, quem me tocou? Jesus então disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu poder. Diga glórias a Deus. Você não pode esquecer, amados, que essa mulher estava anos e anos e anos e anos, mas ela ouviu falar de Jesus Cristo, e ela foi onde Jesus estava. E vendo, versículo número 47, então vendo que a mulher não podia mais ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa porque ele havia tocado nas vestes, né? E logo sarara. Então Jesus olha para ela com muito amor e responde, e diz a ela, versículo 48, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diga glórias a Deus. Essa mulher também, amados, essa mulher ouviu falar de Jesus, ela passou a conhecer esse Deus vivo, ela começou a entender que esse Deus é o único meio de realmente ela encontrar a libertação do seu mal. Então ela viu que como não havia solução pela medicina, ela falou: tem que ser algo acima da medicina. Então ela entendeu, porque conheceu o Senhor. E isso que Deus quer que nós entendamos. A conclusão dessa mensagem provisória é: só o Senhor é Deus, só Ele pode dar vida, só Ele pode tirar. Quando Ele cura, quando Ele mata. Quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Quando Ele fecha uma porta, ninguém abre. Porque agindo Deus, quem impedirá? E ninguém, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém, igreja? Agora, Jeremias, não precisa ir lá não, é uma passagem muito conhecida. A Bíblia Sagrada, vamos ler rapidamente. Jeremias, eu vou lá, porque o tempo não está permitindo, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Jeremias capítulo 17, e o versículo 5 diz assim, muito conhecida essa passagem. Versículo 5, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Olha aí, ó. Então Deus está falando, cuidado, hein? Todo aquele que confia no homem é maldito, porque ele está fazendo do homem a sua confiança. Olha aí, ó. E aparta o seu coração do Senhor quando faz isso. Quando o homem faz isso, ele sem perceber, ele se afasta de Deus. Por isso que a maior preocupação de Deus nesse ministério, na comunidade evangélica, a mão de Deus, e todos que Deus levanta para pregar aqui, é que todos entendam que o Senhor, só o Senhor é Deus. Aqui só tem um que faz as coisas, Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos de Deus, e nós precisamos mesmo, cada dia mais, buscar conhecer esse Deus. E todo dia Ele vai nos ensinar coisas grandes e novas, porque todo dia o inimigo vai estar ao teu redor, tentando encontrar uma brechinha sua só, para te matar, para te roubar e para te destruir. Mas o Senhor diz: eu te colocarei em um lugar seguro, fique em paz. Aquele que confia em mim, esse descansa, porque sabe que eu estou à frente da sua causa. Diga amém, igreja? Então, para finalizar, amados, vamos a Atos dos Apóstolos. Você vai entender porque eu estou lendo tudo isso, porque estou pregando essa passagem, porque que Deus está falando nos nossos corações. Ele se entristece muito ao ver pessoas se apegando a homens, ver a pessoa se apegando a coisas criadas,
Aliás, esse é o maior motivo da ira de Deus sobre a terra, sobre os homens. É que os homens acabaram trocando, idolatrando, adorando mais as criaturas do que o seu Criador. E tudo porque o homem tem uma tendência a idolatrar. O homem tem uma tendência a adorar. Meu Deus, eu não me esqueço o dia que eu fui chamado a primeira vez para ir para a igreja evangélica. A primeira vez. E eu fui porque eu fui levar a namorada, que ela, no caso, hoje ela é pastora da igreja, está cuidando das crianças lá dentro. Mas uma mulher que estava com ela falou para ela assim: chama ele para nos levar. Aí ela falou: leva a gente numa igreja assim, leva nós assim lá, porque o homem lá ele revela até a cor da tua cueca. Falei: como? Nem sabia que era isso. Eu falei: se eu pudesse entender a palavra de Deus, eu ia falar: misericórdia, arreda-te para trás de mim, Satanás. Mas eu não sabia falar isso, né? E eu não queria saber, porque eu sabia que cor que ela era. E eu também não sabia mais nada. A maior revelação está aqui, ó. A Bíblia é sagrada. Quando Jesus naquela cruz gritou: Pai, está consumado, não há mais nada. Está tudo aqui, ó. Tudo está aqui. Tudo que você precisa está aqui, ó. Na palavra de Deus. Amém, igreja? Mas o homem tem tendência a idolatrar. Veja o que acontece com o apóstolo Paulo e com Barnabé, o seu discípulo, no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. E é isso que Deus quer te libertar essa noite, amado. Essa noite Deus quer libertar você desse espírito que ronda os crentes o tempo todo, tentando tragar a fé sua. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 a seguir. Veja o que aconteceu aqui. E estava sentado em Atos 14, versículo 8. E estava sentado em Listra certo varão, certo homem, leso dos pés, coxo, né? Coxo, desde seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé, Paulo então disse para ele ficar em pé. Veja o que Paulo disse para ele. Quando Paulo olhou para ele, o Espírito Santo revelou para Paulo: aquele homem tem fé. Então disse em voz alta: levanta-te, direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Diga glórias a Deus. Olha o versículo a seguir, aí começa a tristeza. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em línguas licaônica, que é a língua deles lá, daquela região de Listra: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Olha aí, pronto, já virou Deus Paulo e Barnabé. Então, o que acontece o versículo de número 13, vamos ao 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, homens, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Diga amém? Está aí, amados, uma tristeza muito grande, né? Que é você ver que os homens têm essa tendência. E muitos homens se envaidecem com isso, viu? Nossa, olha lá, ele tocou, caiu a mulher. Olha lá, tocou, fez isso. E a pessoa se envaidece. Nossa, pastor, ô homem, ô mulher de Deus, como você é tremendo, hein? Você não. Quem está em mim é tão tremendo quanto quem está em você. Porque ele usa a mim e usa você. É a tua fé que não chegou onde a minha chegou, mas chegará se você continuar buscando. Amém, igreja? Eu falo isso em espírito, igreja. Que é isso que o homem de Deus devia falar. Glórias a Deus na hora que ele ouve um elogio. Glórias a Deus. Porque a glória é só de Deus. Amém, igreja? Concluindo, amados, só para concluir mesmo. Voltamos a João 4. Só para nós finalizarmos lá. Por favor, em João 4. Aleluia. Só para a gente finalizar. Voltando à passagem da mulher samaritana. Veremos que Jesus fala para ela o seguinte. Quando ela pergunta algo para ele. Ela está em dúvida sobre algumas questões. O religioso, ele é muito cheio de dúvidas. Mas o cristão não. O cristão, porque o Espírito Santo habita nele, não há dúvida de quem é o Senhor. Então nesse momento a mulher
vai falar para Jesus o seguinte: eu quero que o senhor me explique uma coisa. O seu povo lá diz que é em Jerusalém que adora, o meu povo diz que é aqui nos montes. Como é que é essa história? Então Jesus, no versículo de número 22, vai dizer para ela: vós adorais, ó religiosos, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Diga amém, igreja? Jesus veio no meio de que povo? Dos judeus. Jesus está falando dele mesmo. Veja o versículo seguinte, ele vai orientar ela dizendo: mas fica tranquila, filho, fica tranquila, porque a hora vem, aliás agora em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura dos que tais o adorem desta forma. O versículo 24, ele insiste, que é o que nós começamos aqui nessa noite: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher, olha que ela vai dizer, que a religiosa sabe a parcial, ela sabe parcialmente algo tremendo. Ela então vai dizer: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele há de vir, e quando vier, ele anunciará tudo. Ele dá um tapinha nela assim no ombro dela e fala: mulher, eu o sou, eu que falo convosco. Diga amém, igreja? Você percebeu esse mistério, igreja? Nossa, hein? Que coisa, né? Naquele dia a salvação virá. Ei, já veio, já estou aqui em vosso meio, a salvação já veio. Eu já busquei a cada um de vós quando vos escolhi, quando eu vos designei, quando eu vos chamei. Não há de vir a salvação, ela já veio. Basta você permanecer na minha presença. Amém, igreja? A igreja compreendeu? Mas poucos entendem isso, porque acham que ainda há de vir a salvação. Deus já salvou a todos quando naquela cruz subiu e morreu por cada um. Senhor Deus e Pai, aqui está meu irmão, minha irmã, que nos alcançou na internet e que foi tocado pelas suas mãos de ouvir a palavra. Em primeiro lugar, obrigado por me dar esse irmão e essa irmã que nos ouve. Agora eu vou falar com eles em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Meu irmão, minha irmã, que encontrou a gente no blog da igreja, você não foi um acaso, não foi uma obra do destino, foi um mover do Espírito Santo para que você ouvisse essa mensagem. E se você sentiu no coração de dar continuidade, se você foi tocado, se o Espírito Santo falou: faça a campanha, é porque Ele quer te entregar algo através dessa campanha. E como é que eu vou fazer, pastor? O senhor está aí, eu estou vendo uma mensagem gravada, como é que é essa questão? Não tem problema, amado, nada é por acaso. E nós estaremos sempre, até quando Deus nos dá essa condição, Deus nos deu esse mecanismo, é para a glória dele, para te alcançar outras almas. Então você vai entrar em contato comigo, que eu vou te orientar como você vai fazer essa campanha. Não precisa estar aqui presente em Londrina, não precisa estar presente aqui. Aqui ficam os que moram aqui em Londrina e os membros dessa igreja, os visitantes. Mas se você mora em outro país, você está do outro lado do mundo, como é que eu faria? Para isso que Deus está usando essas ferramentas. Você entra em contato comigo no e-mail que você viu passar agora aí, que está passando, dá uma pausa daqui a pouquinho, anota com calma, precisa anotar correndo, né? Não é que nem eu, né, que não tenho muita noção de informática. Você deve ter, sabe que dá para dar uma pausa, escrever meu e-mail com calma, né? E depois entrar em contato comigo no meu e-mail. Eu mesmo vou te responder, vou te orientar como você faz essa campanha, enviando no anexo para você de volta a folha da campanha. Aí você vai imprimir quantas você quiser imprimir, porque é uma folha para cada causa, assim como aqui na igreja. Está bem claro isso? Então fale comigo, entre em contato comigo naquele e-mail, eu vou ter o maior prazer em te atender e responder as tuas dúvidas em nome de Jesus. Mas se você já pegou a folha, já foi um daqueles que entrou em contato comigo, eu já enviei para você a folha, você já imprimiu, já está de posse da folha preenchida, agora se coloque em pé, como vai ficar em pé os que estão aqui na igreja, iniciando hoje a campanha. Só os que iniciaram hoje, vão iniciar hoje, colocam-se de pé, com a folha na mão, e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Os demais intercedam por esses irmãos em nome de Jesus. Você também vai estar recebendo a intercessão da igreja em nome de Jesus. É o primeiro dia, então é necessário que você fale com Deus, registre não no pensamento, viu? Você deixe sair, nem se for como a Ana, mãe de Samuel, orando. Fale
suspirando, mas deixa sair da tua boca, para que seja manifestada o motivo da sua campanha. Eu não posso orar por você sobre a tua causa, porque eu não sei a tua causa. Deus já sabe, antes de você pedir, mas Ele quer que você legalize isso no mundo espiritual. Por isso que é necessário que você fale, solte a oração, não precisa falar alto, para todo mundo ouvir tua causa. Fale baixinho, sussurrando, e deixa sair dos teus lábios o motivo da tua campanha. Ore agora então, enquanto o pastor falar ao microfone. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos falando contigo, no formato da campanha que o Senhor me deu, conforme o Senhor revelou a esse pequeno servo. E agora estão eles nesse momento, apresentando ao Senhor os motivos da campanha. É para a tua glória, Senhor, que eles fazem isso. E eu uno a minha fé com eles daqui a pouco, para juntos orarmos e declararmos a vitória deles nessas causas que eles estão apresentando em nome de Jesus. Deus, teus anjos, dê ordem a teus anjos em nome de Jesus, que anote e fique registrado o pedido que eles estão fazendo e as causas que eles estão colocando em tuas mãos, para que as trevas, aqueles que tentam se levantar contra esses seus filhos nessas causas, possam saber nas mãos de quem está essa causa agora. Não é mais deles essa peleja, Senhor, mas sim do Senhor. Os teus filhos vão apenas esperar e descansar no Senhor e verão a tua glória, porque creram no Senhor, no nome de Jesus. Essa oração minha foi longa, para que dê tempo de você apresentar todas as suas causas. Deu tempo de você falar com Deus aqui na internet, amém? Então você já falou com Deus, agora então faça a oração coletiva, depois preencha e cumpra todas as semanas até fechar a 7ª semana. Só na última semana você vai lá e coloca a tua campanha no vaso, amém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Você que está iniciando hoje a campanha, diga: Senhor Deus, em o nome de Jesus. Os irmãos continuam intercedendo por esses aí. Diga: em nome de Jesus, eu entro em tua presença para declarar publicamente a minha fé, pois acabei de entregar na minha oração os motivos da campanha. Agora eu quero que o mundo espiritual saiba que eu confio em ti e que eu sei que verei a minha vitória, porque eu sei que vem de ti essa vitória. Em nome de Jesus, eu sei quem é o meu Redentor, eu sei quem é o meu Salvador, e é dele que receba a minha vitória, para a glória do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você crer, diga amém. Então eu concordo com a sua oração e digo agora: quem será envergonhado, quem será humilhado, quem será agora lançado fora do teu caminho é o inimigo que tenta se levantar contra esta causa, porque agora não está mais, essa luta não é mais a sua, e sim você entregou na mão do Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Criador do Universo, aquele que tudo submete a Ele. Então você pode descansar, porque esta causa é sua, em nome de Jesus. Diga amém? Glórias a Deus por isso. Então, eu uno a minha fé com a sua e declaro a tua vitória em nome de Jesus. Podemos assentar-se, preencha as suas campanhas com sabedoria, acompanhe elas como uma agenda, para que você não se perca e venha cumprir as 7 semanas, quer ter recebido ou ainda não, mas pela fé você vem, porque Deus te honrará em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu peço que fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia, assim também na internet. Se houver alguém que está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé na presença de Deus, que eu quero orar por tua causa. Senhor, aí estão seus filhos que estão do 2º ao 7º dia. O que eu faço agora é unir minha oração com a deles, para declarar a convicção que eles têm lá do primeiro dia, Senhor, de que entregarem em tuas mãos. Será envergonhado todo inimigo que tentou acusá-los de infidelidade, de não cumprimento dessa campanha. Mas aí estão os seus filhos, perseverantes até o fim, sabendo que o Senhor é Deus e que está com estas causas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aí estão os seus filhos que orarão agora, nesta oração que o Senhor manda que eles façam em nome de Jesus. Amém. Digam assim todos, inclusive você da internet, diga: Senhor Deus, mais uma vez, eis-me aqui em tua presença, em o nome de Jesus, agora para, junto com os meus irmãos, declararmos a nossa convicção, a nossa fé, porque sabemos a quem entregamos estas causas e sabemos de quem receberemos. Quem será envergonhado? Mais uma vez será o inimigo que tenta nos impedir de ter a confiança no Senhor, mas a fé que o Senhor me deu é inabalável, e eu darei testemunho da minha vitória em o nome de Jesus. Diga amém?
Bênção, hein? Então receba a tua vitória e fica nessa fé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.